apenas aquela nação, mas que a paz do Senhor alcance também a tua casa, alcance também a tua família, e que você viva a prosperidade que a palavra do Senhor ensina. Amém, amados? Pega comigo agora, por favor, a palavra, o livro santo, e abra no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 21. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21. Acharam? Eu quero ler com você o que está escrito no verso 1. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 1. Só quem já encontrou, diga amém. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Porque seria isso causa de delito para contra Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu com Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Eu vou ler mais uma vez o versículo 1. Então Satanás, o acusador, o influenciador, se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Você percebe comigo na leitura que Joabe vai tentar dizer para Davi: Davi, você não precisa fazer isso, porque Deus é poderoso para pegar um soldado de Israel e dar para esse soldado de Israel a força de 100 homens. E Deus é poderoso para fazer isso, para fazer um vencer 100, fazer com que um consiga vencer 450, fazer com que um tenha a força de 1000 soldados, de 1000 valentes. E eu creio que Deus tem poder para fazer isso acontecer na tua vida também, porque você com Deus já é maioria para a glória do nome do Senhor. Mas como nós lemos aqui, a vontade de Satanás, a vontade de Davi prevaleceu, porque Davi era o rei, Joabe era só um servo, era só um amigo. Davi está dando a ordem e Joabe vai ter que obedecer. Eu vou ler mais uma vez o verso 1 e eu peço que todos leiam após mim bem alto e bem forte. Vamos lá? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Vem cá. O diabo pegou na mão do Davi e obrigou o Davi a fazer isso? Ele incentivou, ele influenciou, mas a decisão permaneceu sendo uma decisão do próprio homem, do próprio Davi. Você acredita que através dessa palavra o Espírito Santo pode, quer e vai ministrar tanto o meu quanto o teu coração?
Então feche os teus olhos, vamos orar, mais uma vez, vamos orar ao Senhor, e vamos pedir que não seja o homem, mas para que o próprio Espírito Santo ministre a minha vida e também a tua nesta hora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, oramos, Senhor, pedimos pela paz em Jerusalém, pedimos pela paz em Israel, pedimos pela paz em nossas próprias vidas, em nossos lares, e agora nós precisamos ouvir e aprender com a tua palavra. Então que todo o nosso eu diminua por completo nesta hora, e o Senhor cresça e apareça. Onde houver uma pessoa, meu Deus, ouvindo a pregação do teu evangelho, com o coração aberto para aprender mais de ti, derrama sabedoria, derrama graça, derrama unção, derrama o teu poder, que pessoas nesse exato momento sejam tocadas pelo teu Espírito, livres de toda influência do maligno, livres de toda acusação, de toda condenação, e que a tua palavra ela prospere, ela sempre prospere no propósito para o qual é mandada. Que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus, e se você deseja, aplauda bem forte aquele que vive. Glória a Deus. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento. Durante toda a sua vida, Davi, ele não escondia onde estava o seu coração, ele não escondia o tamanho da fé que ele tinha no Senhor. Você conhece muito bem os Salmos 23, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é aquele que me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente até as águas tranquilas. O Senhor é aquele que refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha a confiança deste homem. Eu creio que Deus vai prover na minha vida, eu creio que nada vai me faltar, e eu creio que ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não preciso ter medo de nada, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é quem me ajuda, o Senhor é quem me socorre, o Senhor é quem conduz os meus passos. Então não temerei mal algum, pois o Senhor é o meu socorro bem presente no dia mau. Em ti que eu confiarei, o Senhor é o meu escudo e o meu broquel, o Senhor é aquele que vai à minha frente, o Senhor é aquele que guerreia as minhas batalhas, Senhor dos exércitos é o teu nome. Nessa convicção, nesta fé, abre comigo em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 17, quando o gigante está afrontando o exército do Deus vivo, a primeira luta que Davi vai enfrentar não é propriamente contra o gigante, mas ele vai guerrear para poder entrar na guerra. Enquanto muitos estão fugindo, enquanto muitos estão tentando se esconder, Davi vai insistir, ele vai porfiar, ele vai perseverar para poder ir para a batalha. E na sua perseverança ele vai dizer assim, olha, 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 32, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Qualquer pessoa aqui iria dizer: tá bom, então vou embora, eu sou pequeno mesmo, ele é grande, está todo mundo querendo fugir, eu vou embora, eu vou me esconder. Mas Davi ao contrário. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho,
E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, o Senhor me livrou da mão do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Amado, será que falta fé no coração desse jovem? Será que falta coragem no coração desse moço? Ele não apenas enfrentou as dificuldades da vida, como ele está querendo entrar nessa nova batalha agora. Ele tem a opção de se esconder, ele tem argumentos para não lutar esta peleja. Mas ele diz: não, peraí, Deus não me chamou para me esconder. Deus não me mostrou essa batalha para eu voltar para casa de cabeça baixa, só orando pelos meus amigos que estão nessa luta. Não. Se eu posso fazer alguma coisa, então eu vou agir pela fé. E se eu creio que Deus é comigo, então eu vou enfrentar esse incircunciso e Deus vai me dar vitória. Vem cá, quantos leões já se levantaram contra a sua vida e Deus te deu força para você vencer? Quantos ursos já apareceram na sua caminhada e Deus te deu estratégia para você vencer? Você vai se esconder agora? Nós vamos fugir agora? Nós vamos ficar com medo agora? Davi vai para cima do inimigo. O inimigo, você conhece a história, o inimigo vai zombar, porque o inimigo é grande, o inimigo é forte, o inimigo foi treinado na batalha, o inimigo está armado. E o que Davi tem na sua mão? Uma funda e algumas pedrinhas. O inimigo escarnece dizendo: sou eu um cachorro? Sou eu um cão para você enxotar com uma pedra? Davi olha para aquele incircunciso e diz: você pode vir contra mim com espadas, com lança, com escudo, com a tua força, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E no nome do Senhor dos Exércitos, aquele gigante caiu com o rosto no pó, e a vitória foi declarada ao povo de Deus. E eu quero profetizar isso na tua vida, meu amigo. Eu quero declarar esta promessa na tua vida, minha amiga. Não se esconda, Deus é com você. Até aqui o Senhor te ajudou, até aqui o Senhor te fortaleceu, até aqui o Senhor te socorreu, e Ele não vai te deixar desamparado nesta guerra que você está enfrentando. Ele não vai te abandonar nesta peleja que você está passando. Deus é contigo, Ele vai à tua frente, e o nome do Senhor será glorificado na tua vitória. Quem crê nisso, diga glórias a Deus. Tem vitória chegando, tem conquista chegando, mas a gente não pode parar de vigiar nenhum instante. Porque agora Davi já homem, Davi já adulto, as investidas do inferno acabaram porque ele cresceu, porque ele amadureceu, porque ele alcançou o status de rei? De maneira nenhuma. É interessante que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, as lutas começam a ser reveladas, é verdade ou não é? A gente diz que vai se batizar nas águas, ô luta que é até o batismo acontecer. A gente diz que vai fazer a obra, ô luta que é quando começamos a orar pela vida de alguém, a evangelizar alguém. É verdade ou não é? Mas aí você vai amadurecendo, você vai tendo discernimento espiritual, você vai crescendo espiritualmente falando, e as lutas diminuem por causa disso? Não, claro que não. Davi já tem um nome, já tem uma posição,
E olha o que vai acontecer no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16. Essa passagem fala muito ao meu coração, eu gosto demais dessa história. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 5. Segundo Samuel, capítulo 16, verso 5. Amém? E chegando o rei Davi não é mais um mocinho, não é mais um jovenzinho. Chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e também à sua esquerda. Amado, esse Simei, olhando assim e conhecendo quem Davi era, esse Simei não está com o tico-teco funcionando direito, é verdade ou não é? Porque ele está jogando pragas, ele está amaldiçoando um homem que venceu gigantes, um homem que venceu o urso, que venceu o leão, um homem que venceu a perseguição. E do lado desse homem estão pessoas valentes, pessoas corajosas, que estão dispostas a dar a vida por Davi. Alguém olha para Davi e diz assim: Davi, você dá um jeito ou quer que a gente dê? Davi, se você quiser, Davi, é só você dar a ordem, que eu degolo esse infeliz aí que está te amaldiçoando. É só você falar que eu prendo ele. O que o Senhor quiser que eu faça, eu faço, Davi. Só que Davi aprendeu a confiar em Deus, sabe? E nessa sua confiança no Senhor, Davi vai dizer: não, se essa maldição ela está vindo da parte de Deus, não adianta a gente lutar contra. Porque se essa palavra que está vindo de maldição vem de Deus, vai acontecer, não tem o que fazer. Mas se essa pessoa está abrindo a boca injustamente contra a minha vida, está atirando pedras contra mim, me envergonhando publicamente, não tem problema não, eu não vou levantar um dedo contra ele, porque eu sei que Deus vai me pagar com bem todo o mal que eu estou recebendo hoje. Tem guerras, amado, que você vai vencer em silêncio. Tem injustiças que Deus vai transformar em honra na tua vida, quando você aprender simplesmente descansar e confiar que Deus está trabalhando em teu favor. Aquele homem continuou jogando poeira em Davi, continuou amaldiçoando Davi, continuou atirando pedras em Davi, mas isso não impediu Davi de continuar a sua jornada. E eu quero liberar esta palavra sobre o teu coração hoje, que nada te impeça de continuar na jornada que Deus tem para a tua vida. Não importa a acusação, não importa a afronta, a mentira, a condenação que estão lançando, as pedras que estão lançando contra ti, que nada tem a capacidade de te paralisar, que nada tem a capacidade de impedir o propósito que Deus tem para contigo. Davi continua, e lá na frente, Davi vai se encontrar novamente com esse que o havia amaldiçoado. E amado, eu não quero que você tenha medo disso não, mas pessoas que já te amaldiçoaram,
pessoas que já foram instrumentos usados pelo inimigo, vão aparecer novamente no teu caminho, vão surgir novamente na direção que você está caminhando. Vá algumas páginas à frente agora, capítulo 19, 2 Samuel, capítulo de número 19, versículo de número 16. 2 Samuel capítulo 19, verso 16. E apressou-se Simei, é o mesmo Simei, é a mesma pessoa. E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 varões de Benjamim. Quantos homens estão com Simei agora? Se sozinho ele já deu um trabalho, se sozinho ele já tirou pedras, se sozinho ele já fez o que fez, imagina ele agora com 1000 homens. Imagina só a bagunça que ele vai fazer, o trabalho que ele vai dar. Versículo de número 18. E passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou-se, o quê? Prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente teu servo fez no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo verdadeiramente confessa que pequei, eu pequei, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Como é que Davi venceu o leão? Pegando a barba do leão. Como é que ele venceu o urso usando a força? Como é que ele venceu o gigante confiando em Deus? Como é que ele vai vencer a acusação agora? Confiando em Deus em silêncio, descansando no Senhor. E o mesmo que veio para tirar pedras um dia, é o mesmo que está vindo agora com um exército de 1000 homens, para se ajoelhar diante de Davi, e para pedir perdão para Davi, para reconhecer que quem colocou Davi naquela posição, foi o próprio Deus. Eu creio nessa palavra. Um dia, eles saberão o Deus que você serve. Um dia eles saberão o Jesus que você adora, o Senhor que você adora. E não é que eles vão se adorar, não é que eles vão se prostrar e adorar a sua pessoa, como aquele homem se prostrou diante do rei Davi, mas por causa da tua perseverança, da tua constância, da tua insistência. Os mesmos que te acusaram porque você vem para a igreja, os mesmos que te condenaram porque você é fiel, os mesmos que escarneceram de você, serão os mesmos que irão dobrar os joelhos, irão receber Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora escuta isso e presta atenção. Davi é um homem que venceu tantas lutas, um homem que venceu tantas dificuldades, está com a idade avançada agora, e o inferno desistiu dele? Não é porque eu tenho 5, 10, 15, 20 anos de igreja, que o inferno vai desistir de mim, que o inferno vai desistir de você. Davi já havia errado, já havia aprendido com os seus erros, já havia caído, já havia se levantado, mas agora, conforme nós lemos no início, Satanás ele vai incentivar Davi a cometer o erro, que parece algo pequeno e insignificante, o erro de fazer uma contagem,
O erro de ver quantos homens, quantos soldados ele tem à sua disposição para ir à guerra. Mas, amado, ele precisava de alguém do seu lado para vencer as acusações que a vida lhe acusaram. Ele precisou de alguém ao seu lado para vencer o gigante, para vencer as lutas que ele enfrentou durante toda a sua história. Por que agora ele precisa confiar no homem? Por que agora ele precisa saber quantos homens ele tem do seu lado? Seu amigo tentou avisar que você está fazendo havia errado. O que você está fazendo havia errado. Confia no Senhor. Deus pode pegar um e dar para esse um a força de 100. Deus pode multiplicar o nosso exército 100 vezes mais. O Senhor é aquele que vai à nossa frente nas pelejas. Você não precisa saber disso. Mas conforme nós lemos, ele estava sendo influenciado por Satanás. E amado, eu anotei aqui algumas coisas para a gente tentar discernir quando o diabo ele está tentando se levantar contra as nossas vidas. E o primeiro ponto é justamente esse. Vai, conta, vê qual é o tamanho do seu exército, vê qual é o tamanho da sua grandeza. O primeiro ponto aqui, que eu anotei para falar com você, é a sedução ao pecado. Ele não contou, e nem forçou Davi a contar, mas foi seduzindo, foi influenciando. O segundo ponto que eu anotei está em Zacarias, capítulo de número 3. Zacarias capítulo 3. Versículo de número 1. O diabo, Satanás, Lúcifer, como você quiser chamá-lo, ele se opõe e acusa os filhos de Deus. Zacarias capítulo 3, verso 1, se tiver dificuldade para encontrar na Bíblia, pode olhar no telão, não tem problema. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Eu não quero tirar o texto do contexto, é uma visão espiritual que está acontecendo. Mas nessa visão você vê o sumo sacerdote Josué, e você vê o diabo se opondo ao sumo sacerdote. Versículo 2: Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Como é que estavam as vestes de Josué? E você sabe o que isso representa? É o pecado. Por isso a oposição. Por isso a oposição do inimigo. Por isso o inimigo dizendo: você não pode, você não consegue, porque você está sujo, porque tem pecado em você. E quantas vezes o inimigo tenta se opor contra a sua vida por causa das sujeiras que você cometeu, por causa dos erros que você vacilou ao longo da sua história. É verdade ou não é? Quantas vezes o inimigo, ele quer trazer à sua mente hoje os pecados que você cometeu lá atrás. Mas louvado seja o nome do Senhor pelo que vai acontecer aqui agora. Versículo 4: Então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Se tem alguém entendendo isso aqui, pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. O Senhor é aquele que arranca as tuas iniquidades, o Senhor é aquele que limpa a tua sujeira e que te dá vestes novas. Vestes novas em Cristo Jesus. Não há acusação, não há vergonha. O inimigo pode tentar até se opor contra a sua vida, mas confie em Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus.
Terceiro ponto, o inimigo tenta. Tenta, tenta e tenta. E nessa tentação ele usa a sua fraqueza. Não foi o que aconteceu em Mateus capítulo 4? Quando Jesus está no deserto e teve fome, e o diabo tentou usar a fraqueza de Jesus. Mas é por isso que a palavra de Deus vai dizer: diga ao fraco, eu sou. Complete, por favor. Diga ao fraco, eu sou forte. O inimigo é aquele que vem para tentar roubar a semente, como está escrito no Evangelho por Lucas, no capítulo de número 8 do seu Evangelho, onde o semeador sai a semear, mas de repente vem uma ave e rouba aquela semente, come aquela semente. São como aquelas pessoas que até vêm para a igreja, dentro da reunião, dentro do culto da igreja, da congregação, na hora que a pessoa está ouvindo a palavra, ela sente fé, ela sente ânimo, ela diz: eu vou sair daqui e a minha vida vai mudar, eu vou agir de uma forma diferente, eu vou lutar contra o pecado, eu vou fazer a vontade de Deus. Só que aí vem o primeiro final de semana, e no primeiro final de semana, alguém chama essa pessoa para beber, alguém chama essa pessoa para fumar, para ir para uma festinha clandestina, e rapidamente, aquela semente que havia sido semeada, é roubada. Tem gente que, se você perguntar amanhã, qual foi a mensagem ministrada hoje, a pessoa já não se lembra mais. A pessoa já não se lembra mais. Amanhã, pastor, amanhã. Tem gente que se esquece em algumas horas. É verdade ou não é? Não permita que o inimigo roube a palavra preciosa que o Espírito Santo tem semeado no teu coração. Lembre-se daquilo que nos dá esperança. Lembre-se das promessas que o Senhor tem para a sua vida. O quinto ponto que eu anotei aqui: o inimigo é aquele que se levanta para tentar peneirar a vida dos crentes. Foi assim que ele tentou fazer com Pedro. Diz a palavra que o inimigo inclusive pediu para Jesus, para peneirar a vida de Pedro como se peneira o trigo. Sabe o que isso quer dizer? É quando o inimigo tenta colocar no teu coração aquele sentimento de solidão, aquele sentimento vazio. Você confiava em alguém, mas esse alguém não está mais ali na hora que você mais precisa, na hora que você necessita. Foi isso que Pedro sentiu. Jesus não está mais aqui conosco, mas creia nisso: o nosso Deus não te desamparou e jamais irá te desamparar. Existem momentos que Ele pode até ficar em silêncio, e são nesses períodos de silêncio que o inimigo tenta te peneirar, que o inimigo tenta te moer. Está escrito, e esse é o sexto ponto: o inimigo ele se disfarça até de um anjo de luz para tentar nos enganar. Abre comigo, porque a gente só fala isso, né? Mas abra comigo, por favor, em 2 Coríntios capítulo 11. Normalmente a gente só fala do versículo 14. 2 Coríntios capítulo 11. Normalmente a gente só cita o verso 14, mas eu quero citar também o versículo 13. Amém? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Diga misericórdia. E não é maravilha, não é para se surpreender quando isso acontece, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça,
o fim dos quais será conforme as suas obras. Entenda isso, a palavra de Deus diz que aquele que mente é filho do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então não é surpresa se o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Não é surpresa um mentiroso aparecer como um apóstolo. Quem está entendendo isso aqui? Não é surpresa um mentiroso aparecer, um ministro do diabo aparecer como se fosse um ministro de Cristo. E se um anjo de luz, que na verdade é Lúcifer, consegue enganar muita gente, será que não tem muitos apóstolos, ministros que se dizem de Cristo, mas que são mentirosos, usados pelo diabo, enganando muita gente também? Diga misericórdia. É por isso que o Evangelho diz que nós temos que... Porque quando eu conheço a verdade, quando eu escuto uma mentira, a mentira dói nos meus ouvidos. É verdade ou não é? Quando eu conheço a verdade e escuto uma mentira, eu digo, opa, peraí, a história não é bem assim não. Não vai me enganar fácil desse jeito. Quem está entendendo isso, diga glórias a Deus. Então fique esperto, porque o inimigo também tem os seus exércitos. Mas a minha confiança está nesse texto aqui. Abre comigo, 1 João capítulo 3, versículo de número 8. 1 João capítulo 3, verso 8. Toma posse dessa palavra. 1 João capítulo 3, verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Ponto. Toma posse. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Alguém pode dar um glória a Deus por essa palavra? Lute contra o pecado, lute contra a iniquidade, lute contra os prazeres deste mundo. Ah, pastor, mas eu já venci porque eu entreguei minha vida para Jesus. Continua lutando, meu amigo. Ah, mas eu já venci porque eu me batizei nas águas. Continua lutando, meu amigo. Ah, eu já venci porque eu caí, mas Deus me deu força, eu me levantei. Não é porque você se levantou uma vez que o diabo não vai tentar fazer com que você caia de novo. Continua lutando. Ah, mas eu sou pastor. Continua lutando, porque até pastor, apóstolo do diabo nós lemos que tem. Então posso ser pastor, alguém pode ser bispo, alguém pode ser apóstolo, alguém pode ter 30 anos dirigindo uma igreja, mas continua lutando, continua vigiando. Há quanto tempo Davi tinha recebido a unção? Quantas batalhas Davi tinha vencido? E logo no fim da sua vida praticamente, ele cai nesse erro. Louvado seja o nome do Senhor, que Davi era um homem que caía, mas ele tinha a humildade de se quebrantar diante de Deus, de se arrepender e de pedir perdão. Deus vai enviar um castigo, sabe? Deus vai enviar um castigo. A terra vai sofrer por causa do erro de Davi. Muitas famílias irão chorar a morte dos seus maridos, dos seus esposos. Muita gente vai perder a vida. Davi, ele tem uma ideia. O anjo estava sobre a eira de Araúna. Davi diz, quer saber de uma coisa? Eu vou adorar a Deus. Eu errei, eu falhei, mas eu vou subir lá no lugar onde o anjo está, vou adorar ao Senhor. O Senhor vai olhar para o meu coração arrependido, e eu tenho certeza que Deus vai aplacar essa ira, vai acabar com essa maldição de uma vez por todas, na minha vida e na vida desse povo. Quando Davi chega na eira, mais uma vez, o inimigo tenta enganá-lo.
Porque Araúna olha para o Davi e diz para Davi: que alegria que você está aqui, nas minhas terras, na minha fazenda. Ah, você veio fazer um sacrifício a Deus? Pode pegar a minha madeira, não vou te cobrar nada não. Pode pegar o meu boi, o meu rebanho, o meu gado, não vou te cobrar nada não. Amado, é uma proposta tentadora, é ou não é? Mas Davi entende: eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe nada. Amado, deixa eu te falar uma coisa: quem tem que orar é você. Quem tem que se esforçar é você. Quem tem que jejuar é você. Eu já ouvi muita gente contando inclusive testemunho no altar. Isso aconteceu inclusive comigo. A pessoa chega para contar um testemunho dizendo: olha, pastor, eu entrei aqui totalmente desanimado, triste, abatido, ouvi o Senhor pregando e falei para Deus: se o Senhor é na vida desse homem aí, então o Senhor vai me abençoar. Pela misericórdia Deus abençoou, para a glória de Deus, Deus deu vitória. Mas amado, não fique esperando o pastor orar para o milagre acontecer na tua vida. Ora você. Eu estou aqui para orar por você, para te ajudar, para te aconselhar. Amém, amados? Mas como um conselheiro, como uma pessoa que foi levantada por Deus para te aconselhar e para te ajudar, para te ensinar, eu tenho que te dizer isso: o véu foi rasgado. Eu oro, eu jejuo pela sua vida, mas a sua confiança não pode estar no jejum que o pastor faz, na oração que o pastor faz, que alguém faz. Somos nós, é você que tem que orar, é você que tem que interceder. Não adianta, é igual aquela pessoa que vê você vindo para a igreja e diz assim: você ora por mim lá? É lógico que você vai orar. Vai ou não vai? É lógico que você vai orar. Pastor, eu vou orar. Pela misericórdia de Deus, Deus vai operar. Pela minha fé, Deus vai fazer um milagre naquela vida. Mas vai chegar uma hora, amado, que Deus vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: ô folgado, todo dia você manda alguém orar por você, e você vai orar quando? Vai se levantar quando? Vai agir quando? Porque a preguiça também pode ser vista como um pecado. É verdade ou não é? Ei, existe uma cruz que cada um de nós tem que carregar. Existe uma renúncia que cada pessoa aqui precisa fazer. Existe algo que Deus pediu para que eu abrisse mão, e provavelmente existe algo que Deus tenha pedido também para você renunciar ao longo da sua vida cristã. Ninguém pode renunciar aquilo que é você que tem que abrir mão. É verdade ou não é? Deixa eu te falar isso para a gente terminar a mensagem. Davi já era uma pessoa experiente. Louvado seja Deus que mais uma vez ele aprendeu com o seu erro. E ele entendeu: eu não posso oferecer para Deus algo que não me custe nada. Sou eu que preciso fazer alguma coisa. Escuta, continua vigiando. Os dias são maus, mas continua vigiando. Eu falei aqui 6 pontos de como o inimigo opera, mas vão muito além do que esses 6 pontos que eu trouxe na mensagem. São muitas as tentações, são muitos os manjares que o inimigo tenta colocar diante dos teus olhos. Não importa a experiência que você tenha na igreja, a experiência que você tenha com a palavra, continua vigiando, continua orando, continue intercedendo por você mesmo e também pelos da sua casa. Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Aquele que está de pé, ore para que não caia. Olhando aqui, eu só estou vendo ovelhas, pessoas de Deus. Se tem alguém que vai ouvir essa mensagem, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu vou deixar no YouTube o meu telefone de contato.
para você que quer entregar a sua vida a Jesus, para você mandar uma mensagem. Eu quero tentar te ajudar a viver uma nova história na sua vida. Mas eu gostaria que todos fechassem os olhos nesse momento. Leve as mãos à altura do seu coração. Eu posso ser pastor, mas eu tenho que continuar vigiando todos os dias da minha vida. Porque o dia que eu parar de vigiar, eu sei que o inimigo vai usar isso e vai tentar contra mim. E se eu não me arrepender rapidamente, o inimigo vai me destruir. Tenha essa consciência, tenha essa consciência. Ore comigo dizendo assim bem alto e bem forte: meu Deus e meu Pai, eu não posso parar de vigiar, de confiar no Senhor, de entregar ao Senhor a minha adoração fiel e verdadeira. Eu sei que há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, o meu único suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. E sou eu que preciso entrar além do véu na tua presença. Sou eu que preciso, com ousadia e confiança, clamar ao Senhor. Sou eu quem preciso estudar, meditar a tua palavra. Sou eu que preciso adorar ao teu nome, clamar por mim mesmo e pela minha própria família. Existe um esforço, existe uma renúncia que eu preciso fazer, e eu entendi, meu Deus, na luz da tua palavra, eu tenho a sua revelação. Me ajude agora a permanecer de pé. Quando fraco eu estiver, eu declararei que forte eu sou, porque Cristo Jesus é o meu pastor, é o meu Senhor, e guia-me pelas águas tranquilas, pelos verdes pastos. Em ti eu vou confiar, em ti eu vou descansar, e contigo eu experimentarei a glória eterna. Fale com Deus, meu amigo, fale com Deus, minha amiga, com as tuas palavras, fale com o Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, onde há uma pessoa orando, onde há uma pessoa clamando a Ti nesta hora, meu Deus, traz a força que nós precisamos. O inimigo é ousado, o inimigo não desistiu de Davi, mesmo Davi tendo sido ungido rei. O inimigo não desistiu de Jesus. O inimigo continuou esbofeteando Paulo. O inimigo continua agindo até hoje contra a tua igreja, contra a tua noiva. E se nós não vigiarmos, meu Deus, se nós não vigiarmos, então nós seremos esses pecadores que a tua palavra diz. Se nós não vigiarmos, então nós seremos esses hereges que a tua palavra diz. Não permita, meu Deus, que no nosso meio existam pessoas que se enfraqueçam de tal forma, de tal maneira, que parem de viver para a tua glória. Que a nossa caminhada, que a nossa jornada nesta terra seja todos os dias para o teu louvor, Senhor. Que a nossa história seja uma história de triunfo, de superação. Seja uma história onde por muitas vezes o inimigo pode ter se levantado, mas em todas estas vezes a nossa confiança esteve sempre em Ti, e o Senhor sempre esteve ao nosso lado para nos dar vitória. Guarda, Senhor, este homem, guarda, Senhor, esta mulher, poupa o teu povo de toda cilada do inimigo. E quando passarmos pelos vales, quando enfrentarmos os desertos, que o nosso coração permaneça aquecido pela tua palavra, em nome de Jesus. Que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Se você pode e deseja, aplauda bem forte ao nome do Senhor. Diga graças a Deus. Amém. Ainda cabe bênção, hein? Chegamos na hora da oferta. Posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor.
Amado, para a gente ser direto, rápido, objetivo, eu ia ler um texto aqui, mas nem vou ler. Eu posso oferecer para Deus algo que não me custe nada? Poder eu até posso, né? Mas se Deus vai receber, é outra história. A palavra diz que as pessoas estavam vindo no templo, e estavam entregando no gasofilácio, na arca das ofertas, estavam entregando o que sobrava, e eram pessoas que tinham uma condição financeira boa, mas estavam entregando só o que sobrava. Aquela oferta que aquele povo estava dando, chamou a atenção de Cristo? Chamou a atenção de Deus? Não, porque não custava nada para eles. Mas quando uma pobre viúva deu tudo que tinha, que era 2 moedas só, aquilo que custou para aquela mulher, amado, chamou a atenção do Senhor. Eu tenho o hábito de dizer isso. Se a minha oferta não tem valor nenhum para mim mesmo, ela também não vai ter valor nenhum para Deus. Quem entende isso, diga amém. Guarda isso, aliás, declare isso comigo: se o que eu ofereço não tem valor nenhum para a minha pessoa, também não terá nenhum valor para Deus. Agora, amado, pode ser muito ou pode ser só um pouquinho, mas se tem valor para você, eu tenho certeza que Deus está feliz com você e já está recebendo em glória. Amém, amados? Então você que vai ofertar hoje, separe a tua oferta, separe o teu melhor. Você que vai devolver o santo dízimo, saia do seu lugar, venha até aqui à frente em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que ajudaram, todos que estão ajudando e todos que ainda irão ajudar, que estão trazendo as roupas, os agasalhos. A gente já tem uma quantidade boa, né? Já temos uma quantidade boa, já dá para fazer o trabalho. Então quero agradecer. Ainda bem que o povo daqui é um povo que tem um coração, né, voluntário para a obra. Amém? Levante ao céu a tua oferta, levante ao céu o teu melhor. Pastor, estou sem condições, então leve a mão à altura do coração e ore comigo dizendo assim: meu Deus e meu Pai, com amor, com alegria, com generosidade, eu quero consagrar o meu melhor no altar do Senhor e agradecer, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, foi o Senhor quem me deu, e eu tenho certeza que de nada eu terei falta, pois o Senhor é o meu pastor. Deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, recebe nesta hora a fidelidade dos teus filhos, a oferta, a adoração, o sacrifício. Meu Deus, que em nome de Jesus, essa pessoa não tenha falta de nada, que toda crise, meu Deus, todo espírito de miséria, de pobreza, de fracasso, sejam repreendidos e anulados na vida do teu povo. Que ao invés, meu Deus, de passar necessidade, este seja o povo que tenha condição de ajudar e continuar ajudando quem precisa. Que assim seja feito em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Diga amém, Jesus. Você que vai ofertar, deposite o seu melhor em uma das arcas, mas vem com o coração alegre, vem sorrindo, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos aplaudir a Jesus? Glórias a Deus. Quando é que eu te vejo de novo? Domingo, 8 horas da manhã em Santo Jejum. 8 horas da manhã em Santo Jejum, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e por último às 18 horas. Escolha o melhor horário para você e compareça. Amém? Abre os seus braços bem grandes, que o Senhor te conceda a bênção da paz, a bênção do amor, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Que o Senhor te leve em paz e segurança para o teu lar e te guarde debaixo do seu grande e infinito amor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Traga agora todas essas bênçãos para dentro de você. Se abrace, se ame, se valorize. Receba aí meu abraço, pastor Emerson, o abraço de cada pessoa que cooperou para o bom andamento desse encontro de paz e vida. Aperta mais forte, receba o abraço de Cristo Jesus. Saiba que Ele te ama, Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para você, Ele cuida de você com muito amor e com muito carinho. Toma posse agora da bênção apostólica, que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Cristo Jesus,
Deus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce e rica comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos, não só hoje, não só agora, mas para sempre. E vamos juntos declarar um assim seja bem alto e bem forte. Assim seja. E viva o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vai na paz, vai na bênção. Um forte abraço. E querendo Deus, até domingo, em nome de Jesus.